Hora de falar sobre mais uma questãozinha certa da prova da URGS. Ainda pensando as classes gramaticais, nós vamos chegar no pronome, tá? Pronome é uma classe que está sempre a serviço do nome. Então ela acompanha ou substitui o nome, que é o substantivo, tá? Então nós temos questões muito recorrentes. Claro, o pronome é uma forma de coesão textual, né? Então uma forma de tu retomar, isso é importantíssimo para a própria produção de redação, mas tem questões da prova da URGS que vão envolver assim: assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre o pronome e o nome a que se refere. Então se eu te digo ele, quem é o ele? Onde é que está o ele no texto? Ele está se referindo a quem exatamente, tá? Então é isso que a gente tem que buscar. Destaco para nós aqui, existem diversos tipos de pronomes. Pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, mas eu destaco 4. E nós vamos falar agora sobre 2, que é o pronome pessoal e o pronome demonstrativo. Quais são os outros 2 que são importantes saber? Os pronomes possessivos e os pronomes relativos, que vão aparecer em outro momento aqui da nossa discussão, tá? Principalmente os relativos são essenciais. Mas os pronomes pessoais, o que eles demonstram aqui? As pessoas envolvidas no discurso. Então, toda vez que a gente está falando de comunicação, a comunicação se dá com 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem fala. E aqui, por falar, pode ser escrita também, é quem se comunica, quem emite a mensagem, é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. Com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. E se vocês bem repararem, a terceira pessoa não participa da conversa. De quem fala é só o assunto. Quem é que vai falar então? Ó, conversa daqui para cá. É sempre a primeira e a segunda pessoa que estão em contato. A primeira pessoa, quem fala, sou eu. E se for no plural, é nós. Então, ó, eu tenho eu ou nós. Para falar com tu ou com vós. E aí tu percebe que o vós é o plural de tu. De quem? Posso falar sobre ele, sobre eles, sobre ela, sobre elas. Ainda pode aparecer aqui o você, né? Que o você equivale semanticamente a uma segunda pessoa. Eu falo com você, mas na hora de conjugar o verbo ele se comporta como terceira. E a mesma coisa acontece com o agente, que o agente ele é semanticamente um nós, mas na hora de conjugar ele é conjugado como terceira. Então essas são as pessoas do discurso e esses são os pronomes pessoais. A questão agora é que os pronomes pessoais se dividem em 2 tipos. Eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Pronome reto, pronome oblíquo. O pronome reto sempre será o sujeito da frase, enquanto que o pronome oblíquo sempre será o objeto. E isso já diz muito. Porque quem vão ser os pronomes retos? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por exemplo, o eu. Quem que vai ser o pronome objeto? O mim ou o me. Porque eles representam a primeira pessoa, mas que na hora de construir na sintaxe, eles vão estar numa posição de objeto. Então eu posso dizer, por exemplo, ele trouxe o livro para mim. Eu não vou dizer ele trouxe o livro para eu, porque o mim naquela posição será um objeto. Ou eu posso dizer eu trouxe o livro para ti. Eu não vou dizer eu trouxe o livro para tu. Eu trouxe o livro para ti, porque o ti vai ser a mesma coisa que a segunda pessoa, só que como objeto. Percebe? Então essas são as nossas pessoas do discurso. E os pronomes demonstrativos são aqueles que se estabelecem a partir de apontamentos. Apontamentos. E nesses apontamentos, então, a gente vai destacar aqui, o uso do esse, do este e do aquele, com 2 tipos de regramento. Regramento 1, quando eu tiver apenas uma referência. E o regramento 2 é quando eu tiver mais referências. 2 ou mais referências. 2 ou mais. Então, como que funciona com uma referência só? Olha o slidezinho aqui. Com uma referência eu vou dizer assim, ó. Eu já li livro. Ou eu já li
tananã, livro. E o livro é Harry Potter. Percebem como isso é só uma referência? A referência é Harry Potter. E eu quero colocar um pronome que se refira a Harry Potter. Então, se eu digo, eu já li esse livro, e eu não disse ainda que livro é, eu vou anunciar para frente, então eu vou usar ST. Porque o este anuncia o que será dito. Eu já li este livro. Qual? Harry Potter. A leitura é feita daqui para cá. Agora, se eu fizer a leitura daqui para cá, então eu vou começar por Harry Potter, dizendo, Harry Potter, eu já li esse livro. Significa que o esse retoma um termo anterior. Então, o esse retoma termos e o este anuncia termos. Ele vai mostrar o próximo termo. Isso para uma referência. Vamos pensar para 2 ou mais agora? 2 ou mais referências. A regra muda um pouquinho. Como é que ela funciona? Eu vou dizer assim. Luiz e Cristiano, meu parceiro amigo da literatura, Luiz e Cristiano são bons professores. Este é mais divertido e aquele é mais alto. O que acontece? Essa relação de apontamentos que eu estava dizendo, né? Quando a gente usa um demonstrativo, a gente está basicamente apontando. Então, se eu tenho Luiz e Cristiano são bons professores, então eu tenho termo 1, termo 2, referência 1, referência 2. O que vai acontecer? O este vai ser utilizado para retomar o termo que estiver mais próximo. E essa proximidade não é aqui, ó. Essa proximidade é voltando a linha. Então o termo mais próximo é Cristiano. O que significa que este é mais divertido. Quem que é mais divertido? Cristiano. E o aquele sempre vai buscar o termo que estiver mais distante. Ou seja, aquele é mais alto. Quem que é mais alto? Volta, passou para o Cristiano, chegou no Luiz. Luiz é mais alto. Por que a gente vai utilizar então os pronomes? Justamente para te mostrar que toda hora que a gente usa sempre o mesmo substantivo, isso fica martelando e isso incomoda o leitor. Então a gente tem que criar recursos coesivos para retomar termos e poder seguir adiante. Então quando eu digo este é mais divertido, é melhor do que ficar dizendo Luiz e Cristiano são bons professores. Cristiano é mais divertido, Luiz é mais alto. Ficar repetindo o termo é desnecessário. Então se eu digo este é mais divertido, o este já está apontando para Cristiano, que é o termo mais próximo, e o aquele está apontando para Luiz, que é o termo mais distante. O que poderia ter ainda? Se eu tivesse 3 termos, aí o termo que ficasse centralizado poderia ser buscado com esse. Mas o que eu ainda posso fazer? Ó? Esses são os melhores. Quando eu digo esses, aí eu estou voltando para uma referência só. Eu estou transformando Luiz e Cristiano em uma referência só. E dizendo, Luiz e Cristiano são bons professores. Esses são os melhores. Aí o esse está falando desses 2 professores aqui, porque está retomando o termo anterior. Entende? Então, olha só. O que pode acontecer? O esses retomando todos os termos anteriores como um só, ou eu posso buscar o este para o mais perto, aquele para o mais longe, ou se eu tiver só uma referência, o este, daí vai apontar para frente. Eu poderia dizer, estes são os melhores professores. E aí na sequência vir Luiz e Cristiano. Aí colocaria o estes aqui. Estes são os melhores. Opa, os melhores. Aí tu pode me perguntar assim, e se eu tivesse mais de 3, se eu tivesse 4, 5, 6 referências? Aí eu vou tentar buscar outras formas também de buscar os centralizados, né? Tentar colocar um sinônimo, talvez, enfim, porque pode ficar confuso para o leitor também. Mas o aquele busca o mais longe e o este busca o mais próximo. Certo? Espero ter entendido. Então, isso aí é a questão certa da prova.